Hola mis amores de mi corazón, ¿todo bien? Espero que sí. Hoy nosotros vamos a estudiar el presente del indicativo, solo que vamos a estudiar los verbos irregulares. Pero antes de eso, nosotros vamos a ver que as terminações do presente do indicativo, dos verbos regulares e dos verbos irregulares, elas são sempre as mesmas. Aí vocês dizem, professora, sempre as mesmas? Com certeza. E isso nos ajuda muito para aprender esse tempo verbal, certo? Vamos ver essas terminações. Os verbos que terminam em A, eles vão ter sempre essas terminações aqui, certo? Nunca vai mudar. Os verbos que terminam em R e I, eles têm as mesmas terminações, o que ajuda ainda mais a gente, certo? Aí vocês dizem, professora, então qualquer verbo que eu pegar, por exemplo, amar, aí você pega, termina em A, então, eu amo. Ah, se eu pegar o verbo beber, aí você vai, eu bebo. Se eu pegar o verbo beber, aí você vai, eu bibo. Então, é sempre a mesma terminação, não tem dúvidas, certo? Então, a gente vai agora ver três grupos dos verbos irregulares. Por que a gente vai ver só três grupos? Porque existem muitos outros, certo? Mas o que o livro de vocês traz e o que é o mais comum são esses três, certo? Quais são eles? O grupo do que a primeira persona adiciona um re, aí vocês, a princípio vocês vão estranhar porque eu tô falando assim. Porém, quando eu exemplificar, vocês vão entender melhor, certo? Aqueles que cambiam la C por ZC, ou seja, trocam o C por ZC, e aqueles que adicionam o igo, certo? Agora vamos visualizar para vocês entenderem melhor, certo? Vamos lá. O primeiro grupo. Lembram que eu disse que a gente ia adicionar um G? Então a gente viu aqui. Poner, valer e salir. Nesse grupo, a gente vai trabalhar esses três verbos, certo? Poner, valer e salir. A gente vai perceber aqui que a gente vai adicionar um G. Se a gente lembra das terminações, na primeira pessoa, a gente apenas adicionaria esse O, certo? Mas como eles são irregulares e eles são desse primeiro grupo, a gente vai adicionar um G também, certo? Então vai ficar como yo pongo, certo? Professora, e os outros pronomes? Como é que vai ficar? Exatamente iguais. Só vai mudar a primeira pessoa, ou seja, o yo. A mesma coisa vai acontecer com o verbo valer. Yo valgo. A mesma coisa acontece com o verbo salir. Yo salgo. Por exemplo, yo pongo mis cosas arriba de la mesa quando llego em casa. Eu coloco as minhas coisas em cima da mesa quando eu chego em casa, certo? Esses verbos aqui, eles vão obedecer a mesma regrinha. Então, dentro da irregularidade, há uma regularidade, certo? Dentro disso que está a parte dos regulares, existe algo que faz com que eles sejam também regulares. Percebam, pongo, valgo e salgo. Eles obedecem a mesma regra, beleza? E a continuação desses verbos, professora? Os outros pronomes, eles vão obedecer ao quê? Eles obedecem aquelas terminações que a gente viu no início, tá certo, meus amores? Agora a gente vai ver o segundo grupo. O segundo grupo, se vocês se lembram, que eu tenho certeza que sim, são aqueles verbos que a gente vai tirar, vai cambiar el C por ZC. Como assim, professora? Percebam, aqui, o verbo conduzir. Se a gente lembra das terminações, a gente lembra que os verbos que terminam em ir, eles mudaria para a terminação com o O, certo? Então ficaria aqui, a gente tiraria esse ir, certo? E a gente colocaria o O, então ficaria yo conduco. Mas como ele é irregular, a gente vai adicionar o ZC e vai ficar yo conduzco, certo, meus amores?
Maravilha. Professora, e os outros pronomes, como é que vai ficar? Vai adicionar esse ZC? Não. Lembram que eu disse que essa irregularidade, ela só é adicionada à primeira pessoa, certo? Maravilha. Então, com o verbo nascer, como é que vai ficar? Ficaria Jonaco, o que pra mim seria super estranho. Então, a gramática, ela tem essa sabedoria, ela coloca o ZC, Jonasco. O verbo agradecer, que é um verbo que a gente tem que praticar muito, vai ficar como yo agradezco. Yo agradezco por mi vida, yo agradezco por mi escuela, yo agradezco por todo que há a mim alrededor. Bueníssimo. E percebam, a continuação é igual. Todos eles terminam em ir, e er, certo? Então a terminação, é a mesma, pessoal. Não tem que ter dúvida, tá certo? Massa. Agora a gente vai ver o terceiro grupo. O terceiro grupo, a gente vai adicionar igo, certo? Como assim, professora? Quando a gente tirar o er aqui, para formar o presente do indicativo, a gente colocaria só o ozinho, aí ficaria cal. Então, para não ficar estranho, a gramática ela tem essa sabedoria e coloca caigo, yo caigo. Aí, os outros, eles obedecem às terminações. O verbo traer, da mesma forma, traigo. E as outras terminações, exatamente iguais às terminações que a gente já estudou. Agora, a gente vai ver, a gente vai falar sobre um verbo que ele não entra em nenhum grupo. Mas por que, professora, que a senhora está trazendo esse verbo à parte, que ele não se enquadra em um grupo específico? Porque a gente usa muito esse verbo, que é o verbo hacer, ou seja, o nosso verbo fazer. Eu faço aquilo, tu fazes aquilo. Então a gente sempre está fazendo alguma coisa. Então a gente precisa aprender no espanhol para a gente poder falar bem esse verbo no presente do indicativo. Tá certo, meus amores? Então vamos lá. A gente vai apenas trocar o C pelo G na primeira pessoa, certo? E as outras terminações vão ser iguais. Professora, então a senhora está me dizendo que a irregularidade que existe só vai mudar na primeira pessoa? Isso mesmo. Então não tem dificuldade, tá certo, meus amores? Fica yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Tá certo, meus amores? Muitas graças, meus amores, por esta classe, por partilharmos deste momento. Estou morrendo de saudade de vocês e hasta la próxima classe.